nós vemos empenhados em auxiliar sempre, na medida do possível, com emendas parlamentares que nós temos direito. Então, em 2012, nós fizemos uma emenda de R$250 mil para o Ministério dos Transportes, cujo valor foi destinado pela Prefeitura para a construção de quadra de esportes e sanitários junto ao estádio Dr. Valdomiro Greff. Depois, no ano de 2014, nós fizemos, junto com o deputado Luiz Carlos Reis, uma emenda do mesmo valor, 250 mil também, através do Ministério da Educação, para obras da nova Escola de Educação Infantil, que está sendo para ser construída no loteamento Porto Belo. E agora, neste ano, R$350 mil do Ministério da Pesca para aquisição de equipamentos como reto escavadeira, escavadeira hidráulica, entre outras máquinas que podem auxiliar na abertura de açudes e outras ações para desenvolver a pesca no município. Essas iniciativas, meu caro Sadi, são responsabilidades do nosso mandato e, claro, seria muito melhor se não houvesse a dificuldade financeira determinando aí o contingenciamento. Então, às vezes, as obras o recurso não é empenhado por uma situação complicada nas finanças do governo federal. Mas eu espero que, como o governo sabe que tudo que vai, através das nossas emendas, vai para o lugar certo, que assim que possível o recurso será todo liberado. Então, especialmente esse de 2015. Então, o nosso esforço aqui, o nosso empenho para ajudar a Mitoque, que tem recebido do gabinete, a prefeita Teodora Sabe, a atenção sempre necessária para esse município da capital da agricultura da alta precisão. Aproveitar o oportunidade para agradecer os nossos vereadores, o Queixinho, o Pedro Paulo e a nossa Paulinha aí, e também as lideranças do nosso partido. É verdade que eu estou hoje na presidência também da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, meu caro Sadi, e veja, nós fizemos na Expo Direto Cotrijal deste ano, em março, um amplo debate sobre uma audiência pública transmitido para o Brasil inteiro sobre a questão do emplacamento das máquinas agrícolas, que havia naquele momento uma grande preocupação de impor aos produtores rurais mais uma despesa adicional, reduzindo a sua competitividade. Mas, finalmente, depois de muitas idas e vindas, o governo acabou fazendo um acordo, quando a gente foi votar e examinar um veto, a derrubada de um veto, que a gente manteria o veto com o compromisso do governo fazer uma medida provisória para anular a cobrança e o emplacamento de máquinas agrícolas. Então, isso já foi decorrente daquelas pressões que naquela audiência pública na Cotrijal aí foi definida. E eu até queria agradecer porque foi sugestão dos próprios organizadores da Expo Direto, com o presidente Ney Mânica, a escolha desse tema. Então, foram autoridades do Ministério dos Transportes, da Polícia Rodoviária Federal, gente muito preparada, que debateu a questão, teve a presença também do senador de Tocantins, que foi também valiosa para expor os problemas decorrentes da questão do emplacamento. E agora, com a medida provisória 673 de 2015, também foi feita a definição e o governo atendeu o acordo que nós tínhamos firmado, eliminando aí a necessidade do emplacamento. Eu queria lembrar também que o deputado Alceu Moreira foi autor de um projeto. O deputado Luiz Carlos Reis também fez numa medida provisória uma emenda que acabou sendo vetada pela presidente Dilma, mas, enfim, por uma medida provisória do próprio governo, a questão foi resolvida. Isso se deve aí à mobilização também dos nossos produtores rurais. Aliás, nessa questão de debates aqui, a Expo Direto é um fórum muito interessante para esse tipo de discussão, senadora. Não resta a menor dúvida, Sadi, porque além desse que nós debatemos as questões relacionadas às máquinas agrícolas, ao emplacamento, agora recentemente no dia 10 de julho, nós fizemos uma audiência pública em Ijuí com cerca de 1.000 produtores de leite, de toda a cadeia produtiva do leite, debatendo os problemas e as perspectivas desse setor, com representantes do Ministério da Agricultura, o secretário Caio Rocha, com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, e com autoridades representativas do setor da produção leiteira de todo o estado. Então, foi muitos prefeitos, porque hoje a produção de leite ela tem uma renda adicional nos municípios
que estão formando verdadeiros polos de produção de lácteos. Então, foi bastante produtiva aquela audiência e eu tenho a convicção de que muitas das medidas ali propostas em relação à fiscalização, à qualidade do produto, à armazenagem, ao transporte do leite que sai da propriedade para a indústria, para evitar a adulteração que tanto prejuízo trouxe para a economia do nosso Estado. Você lembra bem da operação em leite compensado. Então, a gente quer separar o joio do trigo. Fizemos outra audiência também com a ministra Cátia Abreu, no meio de junho, logo depois do lançamento do Plano Safra, e ela pessoalmente foi a Porto Alegre, a nosso convite, para explicar numa segunda-feira, também numa audiência pública, como seriam os critérios do problema do financiamento. Hoje ainda, a lavoura que está com o maior problema não é dessa região de Não Me Toque, porque é a questão do arroz, que está na região da fronteira e na região central do Estado. E é muito sério porque o preço mínimo definido pela Conab inicialmente, ele está muito abaixo do custo de produção hoje da lavoura, que teve aumento dos insumos em função da alta do dólar e uma série de outros problemas. Então, estamos discutindo isso aqui em Brasília com a ministra Cátia Abreu, que esteve lá em Brasília, aliás, estava presente lá também o nosso presidente da Cotrijal, Ney Mânica, que acompanhou lá o debate da ministra da Agricultura. Então, são iniciativas que têm responsabilidade com o exercício do mandato, meu caro Sadi. Perfeito. Senadora, o Brasil está passando por uma crise aqui no Metoque, a gente sente isso. Eu lhe pergunto aí no Senado quais são os comentários que ocorrem com o melhoramento dessa situação e quais são os próximos andamentos para que tenha reflexos positivos aqui também no município de Não Me Toque, região, com relação à agricultura e também à indústria, que é muito forte aqui, como a senhora bem sabe. Olha, Sadi, essa é uma questão séria. A gente não pode fazer previsões do que vai acontecer. Uma coisa é certa, felizmente o Brasil está com instituições muito fortes, um poder judiciário funcionando com independência, o Ministério Público funcionando com independência. Da mesma forma, nós aqui no Congresso Nacional estamos trabalhando com independência, com transparência. Então, essa relação, o Poder Executivo enfrenta uma fragilidade enorme por conta de ter feito uma campanha eleitoral e assegurado uma situação que não é, digamos, verdadeira em relação à situação econômica do país. Na verdade, os setores econômicos que trabalham e tal estão continuando fazendo o seu dever de casa. Mas o governo, no plano da infraestrutura, das rodovias, no plano das obras necessárias para o escoamento da safra, tudo isso e a própria situação financeira do país, o governo acabou gastando demais e isso provocou um desarranjo, um desajuste nas finanças da União. E isso acabou afetando também as finanças dos municípios e dos estados, porque se você tem uma recessão econômica, há uma queda na arrecadação. Então, o governo acabou tendo que fazer coisas que ele, digamos, não deveria ter feito e acabou anunciando uma situação que não era muito verdadeira. Então, uma situação para ganhar a eleição e agora paga um preço político muito elevado. Então, eu não tenho dúvida, digamos, da honestidade da presidente Dilma Rousseff. Acho que ela é uma política séria, mas o governo e a política adotada por ela acabou levando a essa situação de fragilidade e das questões. Não penso, tenho responsabilidade, Sadi. Eu sou uma pessoa que tem, assim, o equilíbrio, buscar o equilíbrio de dizer que não há hoje condições de imaginar que você pode dar um grito e dizer assim, vamos fazer o impeachment da presidente. Não é assim. A situação para chegar a esse ponto, é muito séria. Nós temos que ter muita tranquilidade, muita responsabilidade para ajudar o país a sair dessa, né? Porque não adianta querermos quanto pior, melhor. Não, quanto pior, é pior para todos nós. Então, vamos ajudar a colaborar para que o país saia dessa crise. Claro que os responsáveis pelos erros, pelos desmandos, pelas fraudes que aconteceram aí nesse negócio que nós estamos acompanhando da Operação Lava Jato, tem que ter consequências. Nós nunca imaginaríamos que empresários das grandes e poderosas empreiteiras que sempre estiveram
muito bem relacionados com o governo estivessem presos e encarcerados. E nós estamos vendo isso. Eu acho que essa é a demonstração clara de que o país está com uma democracia consolidada e que as instituições, especialmente o Poder Judiciário, estão exercendo o seu papel e dando uma satisfação à opinião pública de que, pelo menos, em algum lugar, tem gente séria trabalhando muito. Claro que aqui no Senado também tem, nós procuramos trabalhar com esse senso de responsabilidade. Também tem gente muito séria no Executivo, mas a gente precisa separar o joio do trigo, não é mesmo, meu caro Sadi? Com certeza. Senadora, sem querer tomar muito seu tempo, mas já aproveitando aqui a única oportunidade que a gente tem de conversar com a senhora e para um último assunto, que é o governo do Estado. Quando a senhora concorreu ao governo, imaginava que o Estado estaria quebrado como está aqui, a segurança pública prometendo entrar em greve, professores e outros setores. Imaginava-se naquela época que o Estado estaria tão quebrado como se apresenta nesse momento, senadora? Sadi, no mês de setembro de 2014, em plena campanha eleitoral, quando o ex-governador encaminhou à Assembleia a proposta orçamentária para 2015, isso é obrigação legal que tem o governante de fazer, nós olhamos os números e vimos que havia muita ficção e pouca realidade. Para você ter uma ideia, naquela proposta orçamentária ele estava prevendo um aumento da receita de 12%, Sadi. 12% em relação à receita. Esse dado, por si só, explica o grau, digamos, de ficção que era o orçamento que o ex-governador encaminhou para a Assembleia. Ora, não tinha como, mas por que ele fez uma previsão desse tamanho? Que jamais, no ano de melhor desempenho da receita, ela cresceu 6%, com uma excelente safra e um desempenho geral da economia muito bom. Ora, da situação que nós estamos agora, com uma queda na receita pela queda nas atividades econômicas, o único motor que está segurando ainda a economia é a agricultura, mas com problemas localizados, como no caso da lavoura do arroz, no problema um pouco no leite também, assim que não havia nenhuma condição de que em 2015 o Estado estivesse tendo uma receita aumentada em 12%. Nesse momento nós vimos que a situação era muito complicada. E no mês de outubro, antes da eleição, 2 economistas que me prestavam assessoria na área financeira me apresentaram os números e disseram claramente em outubro: senadora, em março, o salário dos servidores vai ser atrasado, porque não vai ter a receita necessária para honrar esse compromisso. Então eu sabia que a situação era extremamente vulnerável e que nós já estávamos, então, prevendo algumas medidas como cortar secretarias, cortar os mais de 5 mil cargos comissionados, uma série de outros projetos que nós tínhamos em mente, que era exatamente para mostrar para a sociedade que, em vez de aumentar imposto, a gente tinha que fazer o dever de casa. A mesma coisa eu te digo, Sadi, em relação ao governo federal, é cortar gastos. O governo tem 39 ministérios, quase 40, quer dizer, 39 ministérios, tem que cortar pela metade. E o governo não fez nenhum esforço de cortar gastos. Só em gráfica, no mês agora, do primeiro trimestre deste ano de 2015, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, a gráfica do Poder da União aumentou os gastos com gráfica em mais de 300%, Sadi. Então, não tem justificativa, então teria que ter cortado esses cargos comissionados, que é tudo apadrinhamento político. Dá um sinal para a sociedade antes de estar pedindo sacrifício, né? Então, por isso que a gente está vivendo esses momentos assim de muita crise e desconfiança. Eu sei que o governador Sartori está bem intencionado, está fazendo um esforço, mas as medidas são muito amargas, né? Aí já tivemos a greve da polícia, o aumento da criminalidade, e é a decorrência desse episódio. Então, muitas vezes eu encontro pessoas,
As pessoas me dizem, olha, senadora, a senhora se livrou de uma bomba, né? A gente sabia da situação e era preciso tomar iniciativas bastante severas para resolver esses impasses. O nosso estado é um estado rico, empreendedores, um estado aí, veja o caso de Não Me Toque, nas empresas que têm Não Me Toque, as indústrias que hoje têm, presença nacional e até internacional, o que faz o agricultor com plantio direto, com novas tecnologias, tudo. Mas quando você precisa do Estado, com estradas de boa qualidade, você não tem porto, não tem estrada, não tem ferrovia. Então é tudo muito mais difícil. E não tem vergonha, que é mais importante. Senadora, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e bom trabalho. Sadi, muito obrigada pela oportunidade de estar participando hoje no teu programa Comunicação, na nossa Rádio Séries, sempre à disposição, e um abraço a toda a equipe da Rádio Séries e também aos amigos de Não Me Toque. Muito obrigada.